Félix. Bom, aparentemente eu tenho um cenário novo aqui no... Bom, vamos começar assim mesmo, né? No dia 31 de maio de 2023, o site de download de torrent conhecido como RARBG fechou. É assim que fala mesmo? RARBG? R-A-R. É assim que fala? Tem gente que chama de locadora, né? A decisão de encerrar os serviços partiu dos próprios desenvolvedores ao perceberem que manter a operação no ar estava se tornando insustentável. Aí agora você tá bem na frente, né, da lâmpada. Tá atrapalhando a iluminação do negócio inteiro, vai. Além da pandemia de Covid-19, a equipe passou por diversos problemas relacionados à guerra na Ucrânia e a inflação na Europa aumentou muito os custos operacionais do site. Enfim, aparentemente não é fácil nem barato manter um negócio desse funcionando. Mas por que eu tô falando disso mesmo? O RARBG estava no ar desde 2008 e o encerramento do site foi um dos mais significativos do setor, porque, bom, ele era o quarto link mais acessado no mundo nessa categoria. Milhões de pessoas em diversos países recorriam ao RARBG para, digamos assim, driblar certos paywalls. Mas além de representar um fácil acesso a conteúdo, existia algo a mais, não só na existência do RARBG, mas em toda forma legalmente ambígua de consumir mídia. Quer dizer, ambígua. Pirataria é crime, né? Mas o que é um crime? Sei lá, gente, pergunta pro Michel Foucault. Aliás, não só existe o crime, como, de acordo com os DVDs dos anos 2000, o dinheiro que circula na pirataria é o mesmo que circula no crime organizado. Eu posso dar o troco em bala? Ok. Mas beleza, independente de ser crime ou antiético, a pirataria existe. E ela é uma grande parte da existência na internet, ou pelo menos costumava ser. Com o fechamento de sites como RARBG, Legendas.tv e a consolidação de modelos legítimos de consumir mídia, me parece que o que a gente perde nesse processo não é só a possibilidade de assistir Succession sem pagar uma assinatura mensal, mas algo mais profundo. Pensando na possibilidade, mesmo que remota, da pirataria simplesmente acabar, o que será que tá em jogo? Olá, meu nome é Thiago e nesse vídeo a gente vai discutir pirataria em seus mais diversos sentidos. Mas antes, deixa eu abrir um espacinho aqui para os patrocinadores. Como vocês sabem, esse canal aqui cobre cultura pop com um foco especial em audiovisual, internet, tecnologia. E se você tem interesse em se aprofundar um pouco mais no aprendizado desse tipo de coisa, no sentido de construir carreira mesmo, eu recomendo que você dê uma olhada nos cursos da EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. A EBAC oferta uma grande variedade de cursos online em diversas áreas. Em audiovisual, você pode aprender sobre roteiro, fotografia, motion design, animação e muito mais. Tudo online e com acompanhamento de professores que estão inseridos no mercado de trabalho e que têm todo o preparo para te ajudar a encontrar a sua jornada de carreira. Lá no site você encontra tudo que é informação sobre cada curso, incluindo, mas não restrito, a média salarial de cada profissão. Se você quiser se matricular em qualquer curso da EBAC, você pode usar o meu código promocional, HORAThiago200, para ativar um desconto bem gostoso de R$200. Sim, em qualquer curso. Aprender é tudo de bom. Mas volta aqui comigo, ó. Do que eu tava falando mesmo? Pirataria. Vamos deixar um negócio bem claro aqui. Eu não tô incentivando o crime organizado, ou qualquer tipo de crime. Até porque eu nunca roubaria um carro. Mas eu não posso negar que as minhas principais referências culturais chegaram até mim através da pirataria. Antes de Netflix e Spotify existirem, eu era, nos anos 2000, um fiel devoto da comunidade de discografias completas no Orkut. Contraditoriamente, ao mesmo tempo em que Soulseek, Kazaa e Emule eram partes integrais do meu computador do milhão, o computador do milhão geração 3 é irado. Eu também estava sendo bombardeado por campanhas anti-pirataria que diziam que eu jamais roubaria um carro, portanto, por que eu tô baixando coisa pirata na internet? E eu, de fato, nunca roubei um carro. Nem dirigi, eu sei, gente. Apesar dessas campanhas sensacionalistas, ou talvez em parte por causa delas, existia, e eu acho que ainda existe, um certo glamour na pirataria. Um posicionamento estético proporcionado pelo posicionamento antissistêmico, pela busca por tesouros inexplorados, pela liberdade em alto mar. Peraí. Pirataria errada, né? Ou será que não? Não é interessante que a gente usa a palavra pirata para duas coisas tão diferentes? Ou será que elas não são tão diferentes? Sabendo dessa curiosa coincidência, eu quero pedir uma licencinha aqui para, antes de falar sobre pirataria, a gente falar um pouco sobre pirataria.
Em 1705, o capitão Thomas Green foi sentenciado à morte. Motivo? Pirataria. Na ocasião, Thomas e seus queridos companheiros piratas foram presos após, supostamente, invadirem o navio Speedy Return e matarem o capitão Robert Drummond da frota britânica do Mediterrâneo. No fim das contas, nenhuma das alegações foi comprovada, nem ao menos a morte da vítima foi confirmada, porém, o incidente se arrastou por 2 anos nos tribunais. E como pirataria era crime, Thomas foi enforcado no dia 11 de abril de 1705. Mas não antes de dizer o seguinte: O pirata está em guerra perpétua. Desculpa, peraí, deixa eu ler direito. O pirata está em guerra perpétua contra todos os indivíduos de todos os estados, cristãos e infiéis. Os piratas em si não têm pátria e, pela natureza de suas ações, distanciam-se e renunciam aos benefícios de todas as legítimas sociedades. Ao longo dos anos, a figura do pirata foi sendo assimilada pela cultura pop, que transformou esse personagem numa espécie de pária da sociedade. Falar de One Piece. Uma figura feiosa, com membros decepados e que vive bebendo, roubando, matando, festejando e se aventurando bravamente pelos 7 mares. E isso quando eles não estão sendo gays. Antes de ganhar esse status, a pirataria surge como um movimento descentralizado, sem pátria, líder ou bandeira. Sua história, claro, é tão antiga quanto a própria navegação. Os primeiros registros de pirataria são datados do século V a.C., no Golfo Pérsico e no Mediterrâneo, onde ladrões invadiam e saqueavam barcos comerciantes. Mas o pirata que se consolidou no imaginário coletivo e que domina o cinema e a cultura pop tem uma origem bem específica na história. Os piratas do Caribe, como a gente conhece, ganham força entre os séculos XVI e XVIII, quando surge um aumento no transporte de riquezas pelo Oceano Atlântico. Países europeus passam a encarar o mar não como um grande monstro azul, mas uma oportunidade para explorar novas terras, recursos naturais e, claro, pessoas, porque, colonizadores. Do outro lado dessa onda oficial de grandes navegações, surgem os piratas. De diversas nacionalidades, os principais registros localizam essas figuras excêntricas entre as ilhas do Caribe e o Oceano Atlântico. Quem não quiser pode saltar da prancha para o mar. Mas mais do que ladrões em alto mar, os piratas eram sobreviventes. Existia em torno dessas pessoas uma cultura de sobrevivência, porque trabalhar em embarcações oficiais significava enfrentar diversos perigos, receber pouco, contaminações por doenças como o escorbuto e não ter garantia de um retorno financeiro adequado. A gente está falando do período das grandes navegações, da colonização das Américas, do tráfico de escravizados no Atlântico e todo tipo de desgraça. É importante a gente entender os piratas também como figuras marginalizadas nesse processo todo. São pessoas muitas vezes exiladas, fugitivas, excluídas de uma configuração social num mundo que estava se transformando rapidamente e num contexto em que grandes impérios europeus estavam acumulando grandes riquezas, explorando e escravizando outros povos. A pirataria surge aqui como uma alternativa perigosa, mas que poderia garantir um mínimo de liberdade, até a Marinha Britânica sair prendendo e matando todo mundo. Mas calma que eu não tô aqui pra dizer que os piratas do Atlântico eram pessoas injustiçadas, boazinhas, inocentes ou fadas sensatas que lutaram bravamente contra as atrocidades do imperialismo europeu. Não. A vida real é um pouquinho mais complicada do que franquias bilionárias baseadas em parques temáticos. O que a gente chama hoje de Era de Ouro da pirataria foi um período que durou mais de um século e que passou por diferentes fases, por diferentes configurações. Foi um fenômeno complexo que acabou sendo traduzido para a cultura pop de uma forma mais simplista, mais resumida. E ultimamente eu não confio nem na minha própria sombra. Alguns historiadores costumam fazer uma distinção entre os bucaneiros, os piratas propriamente ditos, e os corsários, que eram navegadores comissionados e legitimados pelas coroas europeias. Ambas essas figuras se envolviam em pilhagens, saques, bombardeios, violência e todo tipo de crime e atrocidade. Mas só uma delas ganhava um selo de produto original, não aceite imitações. Um filme pirata. Os bucaneiros eram geralmente pessoas de uma classe social um pouco mais baixa. Refugiados, criminosos, condenados, pessoas que perderam tudo por causa de guerras, por causa de desastres naturais, etc. Já os corsários, muitos deles eram de classe mais alta. Eram oficiais de alta patente, condes, duques e às vezes até reis em busca de aventura em alto mar para fugir do tédio.
Então você está me dizendo que uma coisa só é crime quando estruturas de poder dizem que ela é crime? Sei lá, gente, pergunta pra Alexandre de Moraes. Mas enfim, de qualquer forma, essas são definições muito resumidas, muito genéricas, para um fenômeno heterogêneo e complexo. Nem todo bucaneiro era pobre, nem todo corsário era rico, nem tudo cabe num vídeo de 20 minutos no YouTube. Apesar disso, existe uma versão específica de piratas que povoa o imaginário coletivo. Fala de One Piece. Aquela figura aventureira, imortalizada nas lendas sobre um novo mundo sendo descoberto e sobre tesouros enterrados no fundo do mar. Um dos principais responsáveis por construir essa imagética foi um cara chamado Robert L. Stevenson, que escreveu o livro A Ilha do Tesouro. Publicado em 1883, A Ilha do Tesouro serviu como base para diversas adaptações para o cinema e algumas paródias, como a versão dos Muppets e a versão dos Trapalhões. O veleiro já está com a nossa bandeira. E eu sei quem tem o mapa. É a partir da Ilha do Tesouro que a gente vai ter uma romantização da figura do pirata, como esse personagem aventureiro, transgressor na medida certa e que esconde grandes tesouros em ilhas remotas. Pelo amor de Deus, fala de One Piece. Uma romantização relegada a um tipo específico de pirata, portugueses, ingleses, franceses, holandeses, e parcialmente negada aos navegantes clandestinos do norte da África, do Oriente Médio, da Ásia. Um pesquisador libanês chamado Nabil Matar, ele fala o seguinte: os piratas faziam parte da economia daquele período e eram recompensados por seus esforços em nome de seus respectivos governantes. Portanto, a percepção dos piratas como vilões era relativa, já que os piratas de um império eram claramente os heróis fanfarrões de um outro império. Então até a ideia do pirata como essa figura totalmente sem pátria também é só uma parte da história. Muito se perde nesse processo de ficcionalização e romantização da pirataria. E como de costume, a simplificação de um fenômeno histórico complexo acaba também reproduzindo um pouco de racismo e orientalismo. Eu não quero focar muito nisso não, eu só achei interessante mencionar. O que importa para esse vídeo é esse senso de aventura, de exploração associado às histórias de pirata e que veio sendo atualizado na cultura pop ao longo dos anos. Do Capitão Gancho do Peter Pan ao navio pirata dos Goonies, a versão ficcionalizada da pirataria permitiu a possibilidade de sonhar com aventuras em que crianças poderiam encontrar tesouros e fomentar economias. Sei lá. Nesse sentido, o exemplo contemporâneo mais emblemático surge no começo dos anos 2000. I'm Captain Jack Sparrow. Savvy? Piratas do Caribe aparece primeiro como um parque de diversões da Disney e, posteriormente, se torna uma franquia de sucesso protagonizada por... enfim, vocês sabem quem. E esses filmes são interessantes porque eles evocam uma representação supostamente mais clássica do pirata, ao mesmo tempo em que desconstrói essa representação para uma nova geração. Entre os erros e acertos de uma franquia já desgastada, que hoje conta com uma caralhada de filmes, a gente vai ter a figura do pirata retratada como uma espécie de anti-herói, meio anárquico, meio punk, e confirmadamente inspirados em astros do rock dos anos 70, como Keith Richards, Iggy Pop e a cantora Bianca. Jack Sparrow, inicialmente, não era pra ser o protagonista de Piratas do Caribe, mas o público comprou essa representação mais subversiva de um pirata e o personagem acabou se tornando a cara da franquia nos filmes seguintes. Pelo menos até certas pessoas se envolverem em certos escândalos, mas a gente não vai entrar nessa. E por causa dessa aceitação do grande público, a gente vai ver o reforço de uma estética de rebeldia antissistema, ao mesmo tempo em que o filme agrega um certo misticismo tradicional na figura do pirata, como se alguém tivesse colado um adesivo escrito Jornada do Herói na cara de um personagem que não é exatamente um herói. É meio esquisito, mas é o que acontece quando um personagem supostamente rebelde, anárquico, meio punk, se torna o rosto de uma franquia milionária que inclui uma caralhada de filmes, parques temáticos, livros, videogames e o facão da Zélia Banks. É mentira essa última parte. Mas Piratas do Caribe não é a única representação de piratas na cultura pop contemporânea. Pelo amor de Deus, dos anos 2000 pra cá, vários filmes, várias séries tentaram embarcar no sucesso da franquia da Disney, incluindo uma adaptação da Ilha do Tesouro com Elijah Wood, produzida em 2012, e claro, a gente não pode esquecer de... Alguns desses exemplos, com destaque para a série britânica Black Sails e a americana Nossa Bandeira é a Morte, embarcam com maior ou menor intensidade na ideia do pirata como uma figura marginalizada ou dissidente, ou seja, gays. Mas em termos de representações mainstream, nada sequer chegou perto de Piratas do Caribe, exceto, claro, mas ó, One Piece é um caso à parte, é todo um outro vídeo, e eu também nunca assisti. Então assim, eu não vou falar de One Piece, desculpa.
E se a maior franquia do gênero incorporou a figura do pirata à máquina do capitalismo, quer dizer, se o pirata se transformou em parques temáticos, franquias milionárias, se nesse sentido o pirata da cultura pop virou um herói, onde foi parar o pirata rebelde? Hackers, piratas de computador. O ano era 1995 e Angelina Jolie despertava a sexualidade de milhões de adolescentes bissexuais ao redor do mundo. Descrito como um filme sobre um pirata da informática, Hackers segue a história de prodígios do computador que lutam contra um agente de segurança conhecido como Plague. Zero cool, crashed 1,507 systems in one day. Biggest crash in history. Front page New York Times, August 10th, 1988. I thought she was black, man. Esse menino aí, ó, inteligente demais, sabe tudo de computador. Hackers é maravilhoso. Isso aqui, ó, é a história do cinema acontecendo. Os teclados mecânicos fazem sons dramáticos, as telas em preto e verde antecipam uma estética consolidada na trilogia Matrix, e ainda tem o Salsicha, gente. Que mais que precisa? Mas por trás de toda essa fachada e do cabelo Joãozinho da Angelina Jolie, existe também uma promessa de libertação. Esses hackers, esses piratas, são tipo super-heróis. Com suas identidades secretas, com seus codinomes e uma missão no mundo: construir uma nova ordem mundial. Mas é um tipo de heroísmo diferente do que a gente tá acostumado nos dias de hoje. Nos filmes da Marvel, em que os heróis são... quase todos são funcionários do governo americano. Esses caras aqui, ó, eles estão lutando contra o sistema. Mas ao contrário do que pode parecer, pirataria no sentido hacker não surge com Angelina Jolie. Eu sei, é difícil de imaginar que alguma coisa não começa com Angelina Jolie, né? Como que pode isso? Mas a gente trabalha com fatos. Então assim, de onde que vem essa ideia? A Revolta da Páscoa foi uma rebelião na Irlanda, protagonizada por republicanos que lutavam contra o domínio britânico na região. E uma das primeiras transmissões de rádio pirata da história aconteceu com o objetivo de anunciar para a população local, para os rebeldes, que a República da Irlanda havia sido declarada. No decorrer do século XX, várias rádios piratas foram pipocando ao redor do mundo, ameaçando a hegemonia da mídia tradicional. Uma delas se chamava Rádio Mercur, que era transmitida de um barco pesqueiro na Dinamarca. Provavelmente é por isso que o nome pirata pegou como sinônimo de transmissão clandestina. É uma referência a navegações clandestinas. Essas transmissões eram, em parte, uma forma de ativismo político. Era uma maneira de levar para as pessoas, o povo, uma informação que estava sendo suprimida pelas elites. E talvez você esteja pensando que supressão é uma palavra muito forte e só poderia ser aplicada a ditaduras terríveis como China, Coreia do Norte, Venezuela, Cuba. Mas existem muitas maneiras de suprimir uma informação. Quando você coloca uma notícia de interesse público por trás de um paywall, você está bloqueando o acesso à informação para quem não pode pagar por ela. Isso sem falar em recorte, enfoque, distorção de dados e publis não sinalizadas. Seja no rádio, na TV Cruz ou no computador do milhão, a pirataria está muito relacionada à democratização da informação e da cultura. Uma batalha importantíssima que vem sendo travada por diversos ativistas ao redor do mundo até hoje. Um dos nomes mais importantes nesse sentido é do Aaron Swartz, que infelizmente morreu em 2013. No Manifesto da Guerrilha do Livre Acesso de 2008, o programador e ativista escreveu o seguinte: informação é poder, mas como todo poder, há aqueles que querem mantê-lo para si mesmos. A herança inteira do mundo científico e cultural, publicada ao longo dos séculos em livros e revistas, é cada vez mais digitalizada e trancada por um punhado de corporações privadas. Quer ler os jornais apresentando os resultados mais famosos das ciências? Você vai precisar enviar enormes quantias para editoras como a Reed Elsevier. Eu quero falar um pouquinho mais sobre o Aaron Swartz, mas num outro vídeo que eu tô fazendo. Por enquanto, você só precisa entender o seguinte: informação é poder. Reter informação é uma forma de reter poder. É deixar a população cega sob o controle das corporações. A palavra pirata aqui, no sentido hacker, ela retorna no seu sentido clássico, que foi registrado lá em 1701, da seguinte forma: aquele que pega o trabalho do outro sem permissão. Então sim, pirataria, tecnicamente, é roubo. Mas é errado? Na figura do hacker, a gente viu a ascensão de ferramentas que tornam o acesso à cultura mais fácil, que torna a cultura mundial acessível. The Pirate Bay, RRBG, ferramentas de download de vídeo e sites ilegais de anime. Mas assim como surgiu a Marinha Britânica para dar cabo à pirataria nos mares, surgem ferramentas para destruir, para inviabilizar a pirataria cibernética, com um discurso que iguala a distribuição democrática de cultura a simplesmente
roubo. Mas será que é roubo mesmo? Como eu disse antes, de fato, pirataria é crime. Não recomendo. Não faça isso. É errado, é antiético. As pessoas que produzem, que trabalham, que criam conteúdo, filmes, séries, músicas, elas merecem ser remuneradas pelos seus trabalhos. E hoje, com uma simples assinatura mensal, a gente pode ter acesso a um acervo cultural imenso de forma legítima, sem quebrar nenhuma lei. Tá tudo ali, a um botãozinho de distância, acessível, disponível, pronto para ser acessado. Mas será que tá mesmo? Em 6 de abril de 2023, o jogo Quantum Break foi retirado do catálogo do Game Pass e não podia mais ser comprado na loja do Xbox ou através da Steam. O jogo é uma aventura multimídia que mistura narrativa serializada e gameplay para entregar uma experiência imersiva e inovadora. Ele não foi exatamente bem aceito na época e até hoje divide opiniões entre fãs e críticos, mas independente das avaliações e número de venda, é um jogo que faz parte da história e que de uma hora para outra, por não mais integrar o catálogo de uma plataforma, deixou de existir. E apesar dele ter retornado para a Game Pass dias depois, a situação não deixa de ser um lembrete de que na internet, o conhecimento não é livre. Call Me By Your Name, por exemplo, um dos filmes mais importantes do cinema LGBT contemporâneo, só pode ser assistido através do Prime Video e apenas com legendas em inglês. Como é que as gay brancas novinhas vão aprender a ser gay desse jeito, gente? É uma crise educacional. E tudo bem, você pode alugar ou até mesmo comprar esse filme em outras plataformas, por enquanto, até as empresas decidirem que manter esse filme disponível não é lucrativo. Tudo que é mídia digital que a gente tem não é exatamente nosso. Ou melhor, só é nosso enquanto as plataformas concordam que vale a pena financeiramente manter aquela obra disponível. O livro que está no seu Kindle, o filme digital que você comprou, pode sair do ar a qualquer momento. Deliberadamente, porque alguém decidiu. E é bem isso que vem acontecendo. O nosso acesso à cultura, ao acervo cultural, é controlado por um portão corporativo. Então, além do conhecimento não ser livre, porque a gente paga por ele, seja com nossos dados, seja com o nosso dinheiro de verdade, a era dos streamings tem inviabilizado e até cortado as opções do que é que pode chegar para o público. Mesmo pagando todas as assinaturas de todos os serviços, mesmo comprando as coisas avulso, não existe garantia de que esse conhecimento, de que esse acervo cultural vai permanecer ao nosso alcance. Na verdade, na maioria das vezes, ele nunca permanece. No ano passado, o site de entretenimento IGN reportou que o motivo pelo qual a HBO Max removeu 36 títulos do catálogo de streaming foi para evitar o pagamento residual aos criadores das séries e filmes removidos. O pagamento residual é o que os diretores, roteiristas, criadores, de uma forma geral, recebem quando um produto é reprisado, relançado em DVD ou disponibilizado numa plataforma de streaming. Essa é uma das principais pautas da greve de roteiristas que está rolando nos Estados Unidos agora, inclusive. Vários desses conteúdos que simplesmente deixaram de existir quando saíram do catálogo eram produções originais da emissora e muitos deles eram séries e filmes criados, escritos por pessoas negras, indígenas e LGBT. Então não só a gente tem menos opções de coisas para assistir, como até na hora de decidir o que sai do ar, outras questões se tornam relevantes no momento da tomada de decisão. A gente deixa de assistir essas obras e os criadores deixam de ganhar dinheiro. Todo mundo perde. Um gráfico publicado no site Adweek revela a quantidade de filmes disponíveis no catálogo da Netflix, organizados de acordo com a década em que eles foram lançados. E a discrepância é brutal. Não existe interesse em manter no catálogo filmes anteriores aos anos 2000. Não é lucrativo manter esses produtos disponíveis. Não é lucrativo preservar história e cultura. E numa reportagem do LA Times, o Denis Douros, que é um cara que se dedica à preservação e restauração de filmes, afirmou que há um número grande de filmes que não fizeram a migração do VHS para o DVD, para o Blu-ray, para o streaming. Estamos falando de centenas de filmes. Não é só sobre alfabetização cinematográfica, mas é sobre preservar a nossa cultura. E na falta de recursos oficiais, a pirataria preenche esse vácuo. Ela surge como uma alternativa imperfeita e, claro, ilegal. Mas sem ela, hoje, que garantia a gente tem de que, por exemplo, o cinema negro vai ser preservado? Que o cinema queer vai estar acessível para gerações futuras? O que vai ser da mídia, da arte, da sociedade, quando todo o nosso acesso à cultura e à informação estiver barrado por esses portões corporativos? Quais histórias a gente está perdendo? Quais filmes nunca mais vão ser assistidos? Quais livros vão ser esquecidos? E toda essa discussão é apagada quando a gente reduz o debate a simplesmente, e aí, é crime ou não é? Porque assim, se é pra gente falar em termos de roubo, o que é roubo?
Nossos dados estão sendo coletados o tempo inteiro. As inteligências artificiais, a nova febre da internet, são construídas a partir dos nossos dados, das coisas que a gente compartilha na internet, das nossas selfies, beleza, mas também do nosso trabalho, porque a gente trabalha na internet, das nossas caras, das ilustrações, de vídeos de artistas que compartilham seu trabalho nas redes sociais, para depois tudo isso virar a abertura de série da Marvel e a gente não ganhar um centavo com isso. E o único motivo pelo qual nada disso é considerado roubo é porque a gente assinou um termo de uso em 1998. É porque alguém legitimou essas práticas como algo que, sei lá, não é roubo. Mas quem é que decide isso? Quem é que decide o que é roubo e o que não é roubo? Quem é que decide o que é roubo e o que é coleta de dados previstas nas letras pequenas de um termo de uso? Quem é que decide o que é legítimo e o que é clandestino? Quem é que decide quem tem o direito de cometer atrocidades no meio do oceano? Essa aí eu vou deixar para o Michel Foucault responder. Já que você não roubaria um carro, por favor, não pirateie este vídeo.